Bom dia, pessoal. Um prazer falar com vocês aqui hoje de manhã, nessa quinta-feira de manhã. Meu nome é Marco Fisben e eu sou fundador de uma instituição, sou empreendedor e fundador de uma instituição de ensino chamada Descomplica. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre empreendedorismo. E a ideia é que, para falar sobre empreendedorismo, não tem como a gente mudar muito uma estrutura que tem que falar um pouco sobre quais são as características de um empreendedor e quais são as características de um empreendimento. Né? Nós temos sempre a figura de um empreendedor, alguém que vai iniciar um empreendimento, e nós temos as características possíveis para esse empreendimento. E eu vou tentar fazer isso de maneira, em primeiro lugar, baseada um pouco na minha história, porque não existem as leis do empreendedorismo, assim como existem as leis da física, não existem equações do empreendedorismo, assim como existem equações da matemática. E tudo absolutamente começa, e é bacana a gente falar isso num contexto educacional, pedagógico, porque tudo começa com curiosidade, tudo começa com vontade de aprender, com vontade de resolver problemas. A primeira característica de um empreendedor é essa curiosidade, essa vontade de aprender, é a vontade de resolver problemas, dentro de um contexto em que esse empreendedor geralmente está inserido. No meu caso, eu comecei a trabalhar com educação lá no final da década de 90, em 1997. E depois de 5, 10, 15 anos trabalhando com educação, eu tinha uma vontade muito grande, uma curiosidade muito grande para resolver problemas em educação. Sempre que você empreende, você vai empreender dentro de um setor, dentro de uma indústria. Existem várias possibilidades aqui, e o quanto mais próximo você tiver desse setor, dessa indústria, quanto mais curioso você for sobre esse setor, sobre essa indústria, quanto mais conhecimento você tiver sobre esse setor e sobre essa indústria, provavelmente mais bem-sucedido você vai ser. Né? Qualquer empreendimento pode ocorrer dentro do setor de alimentação, dentro do setor de saúde e bem-estar, dentro do setor de moda, dentro do setor de educação, que é o meu caso, dentro do setor de turismo, dentro do setor de games, ou até dentro do setor de construção. Então, o que eu queria provocar vocês aqui não é só anotar e decorar para fazer uma prova sobre empreendedorismo, mas entender que essa figura do empreendedor é uma figura que tem que estar próxima de um problema a ser resolvido dentro de um espaço, de uma indústria, de um setor que, em tese, esse empreendedor conhece bem para ajudar a resolver problemas. Então, quando todo mundo começa a empreender, a primeira pergunta, uma das primeiras, vai ser: eu vou empreender em qual setor? Eu vou repetir: pode ser alimentação, pode ser saúde e bem-estar, pode ser moda, pode ser educação, pode ser turismo, pode ser no setor e na indústria de games. Porque se não tiver uma proximidade, uma curiosidade, um propósito, é muito difícil empreender. É muito fácil, ou muito mais fácil, a gente empreender em cima de um setor em que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente já está acostumado, em que a gente quer resolver problemas. Então, característica número 1, essa curiosidade. Característica número 2, essa vontade de resolver problemas dentro de um setor que a gente gosta, que a gente conhece. Característica número 3, a vontade de trabalhar em equipe. É absolutamente impossível empreender 100% sozinho. Todo empreendimento certamente vai envolver pessoas. E a vontade de trabalhar em equipe, a vontade de trabalhar com outras pessoas, a vontade de liderar outras pessoas, também é absolutamente essencial. Então, geralmente, quase sempre, histórias de sucesso de empreendedorismo não são histórias de sucesso simplesmente individuais. São histórias de sucesso de trabalho em equipe. Então, da mesma maneira que, se você estiver pensando em empreender, e nesse início dessa jornada, você precisa pensar você é curioso sobre o quê? Você quer resolver quais problemas? Da mesma maneira, você também precisa pensar o quanto você está disposto ou disposta, é claro, a trabalhar em equipe, a trabalhar com pessoas, a montar um time a seu redor e a liderar essas pessoas. Uma outra característica muito importante e uma outra provocação muito importante sobre empreendedorismo é liderança. E todo mundo aqui já esteve envolvido em algum esporte em equipe, em algum tipo de atividade em equipe. E aí pode ser desde jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete, fazer um trabalho de grupo na escola,
ou frequentar uma igreja, ou frequentar qualquer tipo de comunidade. O trabalho em equipe é essencial na nossa vida, as comunidades que nos cercam são essenciais na nossa vida, e é absolutamente essencial, então, que vocês estejam dispostos a liderar, dispostos a inspirar pessoas, dispostos a se comunicar com pessoas, dispostos a orientar uma rede que vai estar ao redor de você, como empreendedor ou empreendedora, para que juntos vocês consigam conquistar os seus objetivos. Um outro ponto importante nesse início de conversa sobre empreendedorismo é que empreendedorismo pode ser uma ideia totalmente nova e você pode ter uma ideia absolutamente nova para um game novo ou para alguma coisa da indústria de turismo ou educação ou moda. Pode ser absolutamente novo, alguma coisa que ninguém nunca ouviu falar, mas nem todo empreendedor precisa lançar uma ideia que é totalmente nova. Existe, por exemplo, um empreendedorismo através de franquias. Então, às vezes, a gente associa empreendedorismo com uma coisa totalmente nova. Muitas vezes é assim, mas muitos bons empreendedores começaram, em vez de criando algo totalmente do zero, os empreendedores, para se treinar, para se acostumar com a ideia de empreendedorismo, começaram, por exemplo, abrindo uma franquia. Muitas lojas que vocês conhecem, associadas a turismo, comida, moda, alimentação, saúde e bem-estar, muitas lojas são franquias. Quando a gente, por exemplo, vai comer num McDonald's ou num Burger King, provavelmente a gente está indo comer no McDonald's numa franquia do McDonald's. O dono daquela loja é um empreendedor que usou uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de capital para abrir aquela loja. Esse empreendedor é dono daquela loja, não do McDonald's inteiro, e aí é uma excelente maneira da gente começar a aprender sobre negócios, aprender sobre franquias, em vez de criar uma coisa totalmente do zero, simplesmente abrir uma franquia. Quando você entra numa loja do Boticário, ou quando você entra na Cacau Show, ou quando você entra numa agência de turismo da CVC, ou de uma ótica, ou para comprar uma camisa Hering, ou para comprar chinelos Havaianas, são vários exemplos aqui. Hering, Havaianas, McDonald's, Boticário, várias óticas, Burger King, Cacau Show, Subway, são vários exemplos de franquia. E para você abrir uma loja dessa, você tem que se organizar muito bem. Você, sim, sem dúvida nenhuma, pode e deve se considerar um empreendedor ao abrir qualquer tipo dessas lojas. Mas aqui agora, para continuar, e vocês podem mandar perguntas no aplicativo, e eu estou aqui o tempo todo atento para responder as perguntas que vocês eventualmente tiverem. Se você é uma pessoa que tiver essa curiosidade em cima de uma determinada indústria, de um determinado setor, e tanto tiver uma ideia nova sobre essa indústria, ou quiser abrir uma franquia dentro desse setor, você agora vai precisar organizar algumas ideias na tua cabeça para que você possa aumentar a sua chance de ser bem-sucedido. E eu vou falar de maneira organizada e estruturada sobre o que você tem que começar a pensar dentro dessa indústria, dentro desse setor. Depois que você tem a curiosidade, escolher mais ou menos qual é o setor que você gosta de trabalhar, que você gostaria de se dedicar, escolher algumas pessoas que podem estar a teu redor, e aí você agora vai ter que continuar pensando em algumas outras funcionalidades, alguns outros componentes dessa jornada empreendedora. Eu vou passar para vocês um pouco desses componentes a partir de agora. Primeiro, dentro desse setor, dentro desse mercado, dentro dessa indústria, qual vai ser o produto ou serviço que você vai ofertar? No meu caso, o Descomplica. Eu já trabalhei com educação desde o final da década de 90. Depois de mais de 15 anos trabalhando com educação, eu sabia quais problemas eu queria resolver, eu conhecia muito bem esse setor, eu escolhi esse setor, educação, eu escolhi a dedo algumas pessoas para estarem comigo ao meu redor, as pessoas que foram fundar o Descomplica junto comigo, o primeiro time das primeiras 5 pessoas que foram trabalhar comigo, e aí nós começamos a pensar em qual seria o produto ou serviço dentro de educação que nós iríamos ofertar. No nosso caso, no Descomplica, o produto ou serviço é um site, é online, é pela internet, e é um site com videoaulas ao vivo e gravadas sobre educação para ensino médio e para pré-vestibulares.
Então, esse é o produto que a gente resolveu ofertar. Esse é o serviço que a gente resolveu ofertar. Um site digital, online, de videoaulas, ao vivo e pré-gravadas, com conteúdo física, química, biologia de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro anos, e preparação para vestibulares, Enem. Sem saber qual produto você quer ofertar, você não tem muito por onde começar. Mas, por outro lado, o produto, ele sempre, numa jornada empreendedora, vai ser adequado, vai ser ajustado. Quando a gente lançou o Descomplica lá atrás, em 2012, o produto que nós lançamos parece descrito igualzinho, videoaulas, ao vivo e pré-gravadas, para ensino médio e para vestibular. Esse já era o produto. Mas de lá para cá, foram feitas diversas atualizações, diversas modificações, diversos avanços nesse produto. Uma outra característica muito importante da jornada empreendedora e uma outra característica muito importante do empreendedor é a vontade de experimentar, é a vontade de mudar o produto, atualizar o produto, estar sempre, sempre, sempre melhorando. Então, o formato do vídeo mudou, o tempo de duração foi mudando, os professores foram sendo ajustados, as temáticas e a maneira que a gente abordava as temáticas foi também mudando. E é absolutamente essencial, então, que você tenha na cabeça que produto ou serviço você quer ofertar, no nosso caso, um site de videoaulas, e constantemente ir experimentando e ajustando, ouvindo o que os clientes, o que os estudantes, o que os alunos estão achando daquele produto e como é que aquilo pode ser melhorado. Então, pilar número 1, o produto, o serviço que você oferta e o quanto você vai experimentar, ouvir o que os clientes, os estudantes estão achando, ajustar e melhorar. Pilar número 1. O pilar número 2 é o pilar que a gente chama de praça. Onde você vai vender esse produto? Você pode vender esse produto pela internet, é o caso do Descomplica, mas nem todos os produtos são vendidos pela internet. Vários produtos não são vendidos digitalmente. Se eles forem digitais, você vai pensar onde vai estar no digital. Vai estar na internet, vai ter um aplicativo. Perfeito. Você vai ter que construir essa tecnologia. Mas, independente disso, se você tiver uma franquia do McDonald's, ou se você tiver uma barraquinha de churros, ou se você for abrir uma loja de roupas, ou uma ótica, ou uma farmácia, depois de pensar em qual é o produto, qual é o serviço, você tem que pensar em onde esse produto e serviço vai ser ofertado. Qual é a praça? E essa praça pode ser literalmente a pracinha da sua cidade, pode ser dentro de um shopping center, pode ser numa rua movimentada, pode ser online, pode ser na internet. E você precisa pensar, a partir do momento que você tem um produto e serviço, onde você vai vendê-lo. Então, depois do produto, o que vem a praça? Onde vai ser vendido? Repito, dependendo do produto, você vai querer vender esse produto numa rua movimentada, dentro de um shopping center, online pela internet, você pode vender produtos pela televisão, você pode vender produtos na pracinha do teu bairro. Então, pensa no produto, pensa em o quê? Pensa em onde você vai vender esse produto, a praça. Mas você não pode esquecer que esse produto também vai ter um preço. Quanto esse produto vai custar? E esse produto ou serviço, o quê? Que vai ser vendido em algum lugar. Onde? Vai ser vendido por um preço. Por quanto? Alguns produtos vão ser produtos que tendem a ser muito baratos e você vai querer vender um volume muito grande de um produto que tem um preço baixo. Outros produtos, eles vão tender a ter um preço muito alto e aí quando o preço é muito alto, a tendência é que o volume de vendas seja menor. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do Descomplica. Qual é a ideia que nós temos aqui quando nós empreendemos em relação ao Descomplica? Que fosse um produto educacional,
que tivesse um preço baixo. Internet muito acessível. Então, qual é a ideia? A ideia é que se eu tenho um preço baixo, o meu objetivo vai ser ter um volume muito alto de vendas. No nosso caso, nossa ideia é atingir milhões de estudantes, um volume de vendas muito alto, e para conseguir atingir milhões de pessoas, ter um volume de vendas muito alto, nós tivemos que, sem dúvida nenhuma, fazer adequações para que o nosso preço fosse baixo, para poder atingir e atender milhões de pessoas. Pensa lá no outro lado do espectro, pensa, por exemplo, na venda de carros de luxo. Carros de luxo são também um negócio. E você pode, sim, empreender nesse setor, tendo, por exemplo, uma concessionária de carros de luxo. Nesse caso, será que meu objetivo, se eu for dono de uma concessionária de carros de luxo, vai ser ter um preço baixo para ter um volume de vendas muito alto? Provavelmente não. Se eu sou empreendedor de uma concessionária de carros de luxo, eu provavelmente vou vender carros por um preço muito alto e, nesse caso, o volume de carros vendidos vai ser baixo. Existe sempre esse equilíbrio entre o preço da oferta e a demanda. A tendência, isso não é uma lei, de novo, isso não é física com leis da física ou matemática pura com todas as equações e o rigor da matemática. Sempre existem algumas variações aqui no mundo do empreendedorismo, sempre existe incerteza, sempre existe muita experimentação. Mas, no geral, como regra quase geral, existe uma relação entre o preço da oferta e a demanda. E essa relação quase sempre funciona da seguinte maneira: se o preço da oferta é alta, o volume da demanda tende a diminuir. Vai ter menos gente que topa pagar caro ou que tem o dinheiro para pagar caro. Por outro lado, se o preço da oferta é baixo, a tendência é que o volume da demanda aumente. Se o produto ou serviço tem um preço mais baixo, a tendência é que o volume de pessoas que tenha aquele dinheiro, que esteja disposta a gastar menos dinheiro, seja um volume maior. Essa relação entre oferta e demanda e preço, ela é super importante. Então, sempre dando uma pausa, voltando e checando onde nós estamos. Você tem uma atitude empreendedora, uma atitude curiosa para resolver problemas. Você gosta de um tema, você gosta de uma indústria, de um setor. Educação, moda, turismo, alimentação, saúde e bem-estar. Você pensa, então, em um time que, junto com você, esse time vai levar essa tua ideia, essa tua atitude empreendedora à frente. Você agora pensa em um produto ou serviço dentro daquela indústria, o que você vai vender. Depois você vai pensar em onde você vai vender. Numa rua movimentada, numa esquina movimentada, perto de um metrô, perto de um ponto de ônibus, perto de algum lugar que tenha muito movimento, ou um shopping center, ou você vai vender o teu produto ou serviço pela internet. Onde? Você então vai pensar em quanto esse produto vai custar. E você vai lembrar que você pode ofertar produtos mais baratos em busca de um volume maior, ou você pode ofertar produtos de luxo, produtos mais caros, e a tendência é que você tenha menos gente comprando, a tendência é que você tenha um volume menor. Além disso, quando a gente pensa no preço, além de pensar em oferta e demanda, quando a gente pensa no preço, a gente também tem que pensar num outro ponto super importante, que é quanto custa produzir aquele produto? Quanto custa produzir aquele serviço? E o teu preço tem que ser o suficiente que te permita produzir aquele produto e serviço e ter ainda uma margem que você possa ter de lucro. Quais são as ideias aqui?
De novo, um exemplo no Descomplica. Se nós vendemos videoaulas pela internet, nós temos alguns custos que são muito importantes. Nós precisamos pagar os professores para fazer a videoaula, o salário desses professores faz parte do custo da gente conseguir ofertar esses produtos e serviços. Nós também temos que pagar desenvolvedores e designers para desenvolver a plataforma dentro da qual essas videoaulas existem. Pagar os salários dos engenheiros, dos desenvolvedores, dos designers, também faz parte do nosso custo. Além disso, para que aquele site exista na internet, nós precisamos pagar a hospedagem daquele site. Porque, claro, que se você está numa loja na rua, você vai ter que pagar um aluguel daquela loja. Se você está numa loja, num shopping, você tem que pagar o aluguel daquela loja. E se você está num site ou num aplicativo na internet, existe o equivalente a esse aluguel, que é o custo da infraestrutura para hospedar aquele site, para hospedar aquele aplicativo na internet. Eu estou dando alguns exemplos tradicionais da estrutura de custos para que aquele produto ou serviço possa ser ofertado. Essa estrutura geralmente contempla o aluguel que nós precisamos pagar para que aquela loja exista. Essa estrutura geralmente contempla os salários das pessoas que estão trabalhando naquele empreendimento. Essa estrutura geralmente contempla maquinário ou máquinas que nós precisamos ter e fazer funcionar para que o nosso produto exista. De acordo com a tua estrutura de custos, você também tem que, com muito cuidado, olhar para definir, então, qual é o preço que você vai poder cobrar. E, de novo, você pode querer olhar a tua estrutura de custos e cobrar o preço mais baixo possível para ter uma margem pequenininha, mas para vender para muita gente. Ou você pode ter uma estrutura de custos grande, produzir um carro de luxo. É muito caro fazer isso. Vender um carro de luxo é muito caro fazer isso. Então você tem uma estrutura de custos alta e você provavelmente também vai acabar com preço alto para cobrir os seus custos e você vai acabar com volume mais baixo vendendo por um preço alto para menos gente. E da mesma maneira que você tem que pensar no o que, o teu produto ou serviço, tem que pensar no onde você vai vender, qual é a praça. Tem que pensar em quem vai fazer isso com você. Tem que pensar em por quanto você vai vender, qual vai ser o preço. Você também tem que pensar em como você vai vender. É o que a gente chama de promoção. Como você vai vender o teu produto? Como você vai comunicar esse produto? Como você vai fazer com que as pessoas se convençam que o seu produto, o seu serviço, o seu empreendimento vale a pena ser comprado. Tem o quê, tem o onde, tem o quem, tem o por quanto e tem o como. Como você vai vender? Você vai dizer que na tua comunicação, no teu posicionamento, e cada uma dessas coisas pode dar uma nova aula. Mas aqui, nessa primeira aula, a ideia é resumir toda a estrutura de pensamento, todos os grandes temas e grandes características do empreendedorismo. E depois, em futuras aulas, vocês podem pegar cada um desses grandes temas, cada um desses grandes componentes das atitudes empreendedoras e da jornada empreendedora e, de fato, mergulhando em cada um desses grandes temas. Mas onde eu estava aqui? Em um outro componente que é o como a gente vai comunicar. A gente pode comunicar que o nosso produto ou serviço é o melhor. A gente pode comunicar que o nosso produto ou serviço é o mais barato. A gente pode comunicar que o nosso produto e serviço está com desconto. A gente pode comunicar que se comprando agora, você leva 2 por 1. Então, desde as promoções mais simples, que todo mundo conhece, compre 1, leve 2.
é uma promoção que todo mundo conhece. Ou compre agora e tenha 30% de desconto. É uma promoção que todo mundo conhece. E a maneira de promocionar o produto, a maneira de comunicar o produto, a maneira de descrever o produto e a maneira de convencer as pessoas que elas devem comprar está dentro do que a gente chama de atividades promocionais. E aqui, dentro dessas atividades promocionais, a gente fundamentalmente pode resumir o nosso trabalho em 3. Primeira parte, por que as pessoas deveriam comprar os nossos produtos e serviços? Porque é melhor? Porque é mais prático? Porque é mais conveniente? Porque é mais barato? Por que as pessoas deveriam comprar o nosso produto ou serviço? Temos que responder essa pergunta. Outra pergunta, por que as pessoas deveriam comprar agora? Elas deveriam comprar agora porque tem uma promoção especial? Elas deveriam comprar agora porque tem algum motivo especial, algum motivo importante para que isso seja comprado agora? Esse tipo de pergunta são as perguntas que nós temos que responder para como nós iremos vender o produto, como nós iremos promocionar o produto, como nós iremos convencer os nossos clientes de que o nosso produto vale a pena ser comprado. E aqui é sempre importante a gente parar para voltar para a nossa estrutura. E eu, de novo, provoco vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês podem perguntar no aplicativo e eu também posso dar um pause aqui para responder perguntas. Então, qual é a nossa estrutura da jornada empreendedora e de características do empreendedor? Tudo começa com uma curiosidade, com um propósito, com uma vontade de resolver um problema dentro de um setor que você gosta. Se você gosta do setor de moda, que problemas você gostaria de resolver no setor de moda? Se você gosta do setor de alimentação, ou se você gosta do setor de games, que problemas você gostaria de resolver nos games? Que game novo você gostaria de lançar? Que problema da indústria de alimentação você gostaria de trabalhar e de se debruçar? Se cerque de pessoas ótimas. Quais são os teus amigos, os teus conhecidos, às vezes familiares, que são as pessoas ideais, que gostam daquele problema, que gostam daquele tema, daquele setor e que vão encarar essa jornada empreendedora junto com você. As pessoas. Que produto você vai querer ofertar? Que serviço ou produto você vai querer vender? É um game novo? É uma loja com camisas de um tipo diferente? É um albergue em que você vai conseguir hospedar pessoas e viajantes que estão conhecendo o mundo e estão viajando pelo mundo? É um tipo de alimento novo que pode ser desde uma barraquinha de churros até, de fato, um alimento novo com tecnologia que você vai querer levar para pessoas. Que produto é esse? O que você vai vender? Que ideia te empolga a ponto de você querer produzir e empreender para levar isso para mais pessoas? Qual vai ser o preço desse produto? A tua ideia é vender um produto a um preço baixo para muita gente? Ou a ideia é vender um produto a um preço alto para pouca gente? Onde você vai vender esse produto? Você vai vender esse produto na internet? Num shopping? No meio da rua? Ou numa pracinha? Como você vai comunicar esse produto? Você vai comunicar esse produto dizendo que você é o melhor? Dizendo que você é o mais conveniente? Dizendo que você é o mais barato? Dizendo que você está em promoção? Então, como você comunica? Quem está ao teu redor? O que você vai vender? Onde? Por quanto? E como você vai comunicar? Nós temos aqui algumas perguntas antes de encerrar. E aqui
Algumas perguntas são perguntas bem práticas, como, por exemplo, qual é a documentação necessária para abrir uma loja? A documentação necessária para abrir uma loja, ela se divide em dois tipos. A documentação que é genérica e que é mais ou menos a mesma para o país inteiro, para qualquer tipo de loja, e a documentação que é específica, tanto específica para o teu tipo de negócio, quanto específica para a tua cidade. Então, existem algumas documentações que são genéricas. Você, por exemplo, vai ter que ter um alvará do Corpo de Bombeiros, dizendo que aquela loja ela é segura do ponto de vista técnico para o Corpo de Bombeiros, em caso de incêndio, para que você possa operar. Essa é uma documentação genérica, junto com o Corpo de Bombeiros, que você vai ter que ter sempre, em qualquer lugar. Da mesma maneira, você também vai ter que ter um alvará de funcionamento. Esse alvará de funcionamento inclui você abrir uma empresa junto à junta administrativa da tua cidade, você tem que ter um número de CNPJ para você ter um alvará de funcionamento. São coisas genéricas. Existem algumas outras coisas que são mais específicas. Se você tem uma loja de roupa, ou se você tem um restaurante, ou se você tem uma ótica, a documentação vai ser diferente para abrir uma ótica e vender óculos e lentes de contato, a documentação para vender camisetas numa loja de roupa, ou a documentação para ter um restaurante que tem uma cozinha. Fundamentalmente, os fatores de segurança vão ser diferentes e a tua documentação, o teu alvará de segurança vai ser diferente. Você pode pesquisar quase tudo isso pela internet. Então, depois que você pensou em qual é o setor em que você vai empreender, qual é o produto que você vai ter, você pode pesquisar documentação necessária na tua cidade para abrir a loja do setor que você quiser. Então, documentação necessária para abrir uma loja no Rio de Janeiro de calçados. Documentação necessária para abrir uma loja na cidade de São Paulo, ou Ribeirão Preto, ou Santo André, na cidade, para abrir uma loja o setor, para abrir um restaurante, para abrir uma ótica, para abrir uma farmácia. Então, como existem especificidades, coisas específicas para cada cidade e para cada indústria, eu recomendo que você comece com uma pesquisa na internet simples, documentação necessária para abrir uma loja em o nome da tua cidade, São Bernardo, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo, na indústria que você vai abrir. Uma loja de roupas, uma loja de calçados, uma farmácia, uma pet shop, uma loja de veterinária. E se outra pergunta eu quero ser veterinária, como faço? E aí o primeiro ponto que eu comentei é uma curiosidade natural entre o que você quer ser e a tua jornada empreendedora. Se você quer ser veterinária, o primeiro grande ponto é que você faça faculdade de veterinária. Então, eu imagino que você goste de biologia, eu imagino que você goste de animais, e eu imagino que você, esse gosto por ciências, né? Ciências, biologia, e esse gosto por animais te leve naturalmente, a Milena fez essa pergunta, ao primeiro ponto que eu falei lá no início, que é a curiosidade, que é o propósito, que é o interesse, que é o gosto. E se você gosta de ciências, gosta de biologia e gosta de animais, é natural que você tenha propósito, gosto, vontade, curiosidade sobre esse espaço, sobre esse setor. E aí você vai ter que aprender o máximo possível sobre isso. Desde as coisas que você aprende na faculdade, e eu sem dúvida recomendo que você faça então a faculdade de veterinária na faculdade ou na universidade mais perto da sua casa, ou na melhor possível com a sua ambição, para que você conheça o máximo possível sobre esse assunto. Só que nem tudo, embora eu sem dúvida nenhuma, provoque e incentive que você faça faculdade de veterinária para você empreender em veterinária, nem tudo você aprende na faculdade. Então, vários dos pontos que eu citei agora um pouco mais cedo, nem todos eles você vai aprender na faculdade
para você empreender como veterinária. Porque você pode ser uma veterinária, se formar em veterinária, fazer faculdade de veterinária e ser uma funcionária, uma colaboradora de uma clínica veterinária ou de uma pet shop, mas você também pode fazer veterinária e empreender em veterinária, ser a dona da clínica de veterinária, ser a dona daquela pet shop. E aí, nem tudo que eu mencionei você vai aprender na faculdade. Começa com a curiosidade, continua com a faculdade de veterinária, mas os pontos que eu mencionei sobre o produto que você quer levar, sobre o preço, sobre a praça, o local, sobre a comunicação e promoção, nem tudo você vai aprender na faculdade. Então é legal que você comece a se aprofundar nesses outros temas também, as pessoas que vão estar ao teu redor e a tua capacidade de liderá-las e inspirá-las. O produto ou serviço que você quer levar para o mercado, o preço que ele vai ter, o local em que ele vai ser vendido, a maneira que ele vai ser comunicado. É pouco provável que você aprenda na faculdade de veterinária todas essas coisas. Então, a internet é um grande local para pesquisar e eu recomendo que você anote, pegue cada um desses pontos, escreva numa folha de papel e comece a pensar e pesquisar. Da mesma maneira, a Ana Beatriz quer trabalhar com fotografia. E a ideia, a sequência básica, é mais ou menos a mesma. Se você quiser trabalhar com veterinária, se você quiser trabalhar com fotografia, ou como a Emily, que quer ser engenheira. Tudo começa com a curiosidade, com o conhecimento sobre uma determinada área. Fazer a faculdade de engenharia, fazer a faculdade de comunicação. Muitos dos grandes fotógrafos não necessariamente fizeram uma faculdade de fotografia, mas fizeram faculdade de comunicação. Porque quando a gente faz faculdade de comunicação, faculdade de jornalismo, por exemplo, ou faculdade ela associada à publicidade, tem a parte textual da comunicação, a parte de ser um jornalista escrevendo textos, ser um publicitário escrevendo textos, mas tem o outro lado disso, que é a parte de imagens. Ser um jornalista, mas ser um fotógrafo jornalístico. Ser um publicitário, mas pensar nas imagens associadas à publicidade. As fotos que estão associadas à publicidade, as fotos que estão associadas à comunicação. Então, tudo começa com a curiosidade sobre o tema e eu fortemente incentivo vocês a qual é a faculdade associada. Pode ser uma faculdade de engenharia, pode ser uma faculdade de veterinária, pode ser uma faculdade de jornalismo ou publicidade para Ana Beatriz, por exemplo, que quer ser fotógrafa. Essa curiosidade vai ser parte resolvida na faculdade e parte resolvida nas tuas pesquisas. E se você quer ser fotógrafa, a gente hoje começa a fotografar com a nossa câmera de celular. E como é que a gente pode fotografar melhor o produto? Se o teu produto vão ser fotografias, a primeira coisa é, você tem que ser, Ana Beatriz, uma excelente fotógrafa para que as tuas fotografias, para que o teu produto seja o melhor possível. Mas aí você tem várias opções em fotografia, porque se você quer empreender, você pode ser uma fotógrafa de casamento e você vai fotografar casamentos. Você pode ser uma fotógrafa publicitária e você vai fotografar produtos publicitários para vender esses produtos para as marcas e para as agências. Você pode ser uma fotógrafa artística, uma fotógrafa de paisagens e vender essas fotos numa galeria. Você pode ser uma fotógrafa jornalística e estar sempre com uma equipe de jornalistas num jornal, na rua, fotografando e vendendo essas fotos para os grandes grupos de mídia. Então, repara que nesses exemplos que eu dei, estão incluídos, estão embutidos os grandes temas que eu comentei. O produto, essa fotografia é uma fotografia do quê? É uma fotografia de um casamento, é a fotografia de um grande evento de música, é a fotografia de um produto publicitário, é a fotografia de uma coisa, de uma notícia que aconteceu na rua. O que é essa foto? Qual é o produto?
Você tem que vender essa foto. Você vai vender essa foto para quem? Onde? Por qual preço? Você pode abrir uma barraquinha de fotos para vender fotos de paisagens lindas num shopping center. Você pode tentar vender as suas fotos numa galeria de arte e é uma fotógrafa artística. Você pode, sem dúvida nenhuma, virar. Você pode vender essas fotos para casais que estão casando e vão contratar um fotógrafo para fotografar esse casamento. Onde? Para quem você vai vender? Por quanto você vai vender? Você pode fazer fotos muito simples e tentar fazer muitas fotos simples, vender por um preço baixo para muita gente. Então, você pode ter uma visão artística sobre as fotografias e tentar vender as suas fotos numa galeria de arte. Existem fotógrafos muito famosos que são grandes artistas, que vendem as suas fotos em galerias de arte e que vendem poucas fotos por um preço muito alto. Existem fotógrafos que montam muitas fotos, montam um livro e vendem um livro dessas fotos. Então, repara que todos os temas que eu mencionei, o que vai ser a foto? Quem vai estar ao teu redor te ajudando a fotografar melhor? Por quanto você vai vender? Onde você vai vender as fotos? Para quem você vai vender essas fotos? Os grandes temas do empreendedorismo, da jornada empreendedora, são os mesmos grandes temas se você for uma fotógrafa artista, uma fotógrafa de casamentos, uma fotógrafa de produtos, ou se você for uma veterinária que terminou a faculdade de veterinária e vai agora abrir uma clínica veterinária, ou se você for uma engenheira de computação, terminou a faculdade de engenharia de computação e teve uma ideia para um aplicativo de saúde e bem-estar, que é um aplicativo que vai fazer todo mundo malhar melhor em casa em 5 minutos. Você gosta de saúde e bem-estar? Você gosta do tema? Você fez faculdade de engenharia de computação ou engenharia eletrônica? Você sabe programar? E se você gosta do tema de saúde e bem-estar, você fez faculdade de engenharia de computação e você sabe programar, você vai criar um aplicativo para ajudar as pessoas a malharem de casa. Não tem nada a ver com fotografia de casamento ou clínica veterinária, mas os grandes temas são os mesmos. Os grandes temas são quem vai estar ao teu redor, qual vai ser o produto, por qual preço você vai vender, onde você vai vender esse produto, para quem você vai vender, como você vai comunicar. Seja um aplicativo de malhação, seja uma fotografia de casamento, seja uma clínica veterinária. E se você está na dúvida sobre qual faculdade fazer, a grande pergunta é: quais são os assuntos que você gosta mais? Pensa nos grandes assuntos da humanidade. Quais são esses grandes assuntos? Moda, entretenimento, esportes, saúde, alimentação. Quais são os teus maiores interesses? Se você adora alimentação, talvez faça sentido fazer nutrição. Se você adora esportes, talvez faça sentido fazer jornalismo para ser um jornalista esportivo ou fazer educação física. Se você adora tecnologia, é possível que você seja muito bem sucedido como um engenheiro, fazendo engenharia, ou fazendo informática, ou fazendo ciência da computação. É absolutamente essencial que você tenha um casamento entre o que você adora, que tipo de problemas você passaria o resto da vida tentando resolver, que tipo de temas você adoraria passar o resto da vida debruçado e pesquisando e aprendendo. E esse é um grande indicativo para que faculdade você deveria fazer. Não escolha a faculdade baseado no onde que eu vou ganhar mais. Escolha a faculdade baseado em quais assuntos, quais temas você gosta, quais são as faculdades associadas a eles, e automaticamente você vai ter a chance maior de ser mais bem-sucedido. A Emily também perguntou, a Emily Gabriele perguntou sobre patrocínio. Patrocínios, Emily, são uma consequência de um bom produto no preço certo, sendo vendido para muita gente.
Na prática, se você tem um bom produto que está sendo vendido num bom preço para muita gente, é natural que você consiga patrocinadores que queiram comunicar junto com você. Se você já se comunica, se você já vende produtos para 10 milhões de pessoas, você vai ter um patrocinador que vai querer se juntar a você para comunicar para todo mundo com quem você já está se comunicando. Os patrocinadores geralmente são uma consequência de produtos bem-sucedidos que já são vendidos para muita gente. Pessoal, foi um enorme prazer estar com vocês. Eu tinha aqui 45 minutos para esse bate-papo. Foi muito legal. Lembrando que aqui é só uma primeira aula, é uma introdução à ideia de quais são os grandes assuntos associados ao empreendedorismo. Eu fico feliz de ter conseguido organizar um pouco com vocês esses assuntos, o que, quando, com quem, como, onde. E eu fico também muito feliz de ter conseguido responder várias perguntas. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha ajudado, inspirado vocês, de alguma maneira, a ficarem mais curiosos sobre o tema e para iniciarem uma jornada empreendedora o quanto antes. Não existe idade certa, sempre podemos começar uma jornada empreendedora. Ótimo resto da semana para todo mundo, ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Espero que vocês descansem, se divirtam e um grande abraço para todos.